Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Escola Bíblica Dominical. Você que ligou a televisão agora, nós estamos fazendo uma meditação na lição de número 2 da nossa revista desse trimestre, que está tratando sobre a carta de Paulo aos Efésios, um programa da Assembleia de Deus Missão em Marabá. Você é nosso convidado a permanecer no canal 7.1 ou mesmo aí nas plataformas das redes sociais e junto conosco crescermos. Nós falamos no primeiro bloco, falamos sobre a nossa posição em Cristo, a doxologia, que é um louvor a Deus, falamos sobre as bênçãos espirituais, também sobre a nova condição de salvo, essa nova posição de honra que Jesus conquistou para nós. E agora, no segundo tópico, nós vamos para uma vida cristocêntrica nesse mundo. Agora que conhecemos a nossa posição e as bênçãos conquistadas por Cristo, nós precisamos viver essa vida cristocêntrica no mundo. E dentro dessa perspectiva, Paulo fala da revelação do mistério. O mistério que estava oculto nos foi revelado pelo seu beneplácito. E também depois ele vai nos falar sobre a plenitude dos tempos que o Senhor fez convergir ou congregar em Cristo todas as coisas. Nós vamos destacando aqui também sobre a doutrina do universalismo e as dispensações. E eu começo aqui com o pastor Epaminondas que vai nos falar sobre essa revelação do mistério, pastor. Meus queridos, vejam que esta revelação do mistério que Paulo trata várias vezes nesta carta, Paulo aqui quer dizer que no Antigo Testamento, o mistério da igreja estava oculto. Havia, em vários textos, a intenção de Deus de expandir a salvação aos gentios, mas esta revelação, ela se deu progressiva ao longo do Antigo Testamento. E é no Novo Testamento, e especialmente com Paulo, que nós temos o desvendar deste mistério, que é exatamente a contemplação dos gentios no plano da salvação. Agora, com esse desvendar do mistério, tanto os judeus quanto os gentios fazem parte do plano salvífico de Deus. É isto que Paulo está querendo dizer com isto. Ele diz assim, olha só o que o comentarista ele coloca: essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar pecadores. Vejam, que Deus nos alcançou através do sacrifício salvífico de Cristo Jesus na cruz do Calvário, uma vez que Cristo ele veio primeiramente para os judeus, uma vez que os judeus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, nós fomos contemplados, nós fomos alcançados por esta graça tão sublime, tão imensa. Pastor Epaminondas, me permita um complemento dentro da sua fala, que foi excelente. Eu estava lendo 1 Pedro, os irmãos podem também acompanhar, no capítulo 1, versículo 10, nós vamos perceber, pastor Epaminondas, que aqueles que falaram sob a inspiração do Espírito de Deus sobre esses mistérios, eles não compreendiam. Eles falavam e não compreendiam. O que eles faziam? Está no capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, percebam que eles não apenas profetizavam. Eles poderiam, se quisessem, simplesmente profetizar e se aquietar, mas não. Era algo tão maravilhoso, havia assim uma beleza, uma excelência tão grande, que eles se colocavam diante de Deus, indagando a respeito do tempo, para que ocasião, para quem estava sendo ministrado essas bênçãos. Pastor Amarildo, olha só, para corroborar com o que o senhor está colocando, o próprio apóstolo Paulo, no verso 12 do capítulo 1, ele
usa o pronome, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Aí ele usa o pronome, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós aqui é os judeus. E aí no verso 13 ele coloca, em que também vós, aí ele aplica aos gentios. Ainda me permita, no capítulo 3, o versículo de número 6, olha só o que Paulo diz, falando sobre esse desvendar do mistério. A saber que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Portanto, nós fomos alcançados através desse desvendar do mistério. Esse mistério que estava oculto no Antigo Testamento, mas ele nos foi revelado, especialmente pela doutrina paulina. Maravilha. Bênção de Deus, então. E a plenitude dos tempos, pastor Epaminondas, o nosso comentarista, ele fala que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, e que isto implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Como explicar essa convergência? E também queria que o senhor falasse um pouco sobre essa doutrina universalista que existe. Muito bem, meus caros. Vejam, essa doutrina do dispensacionalismo, ela encontra respaldo bíblico. Nós particularmente, pregamos, ensinamos e defendemos a doutrina do dispensacionalismo. Primeiramente, existem alguns segmentos dentro dessa própria doutrina dispensacionalista. Ela indica que Deus, ele ao longo dos anos, das eras e dos tempos, Deus trabalha, Deus vem atuando de forma distinta com cada uma destas dispensações, com cada uma destas gerações. Deus vem administrando estas dispensações através dos anos. E aí, dentro do dispensacionalismo, rapidamente, me permitam aqui, nós temos 7 dispensações: a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça, a 6ª dispensação, esta que nós estamos vivendo, e a dispensação do reino, a dispensação milenar. E esta plenitude dos tempos pelo qual Paulo está se referindo é exatamente isso. É o controle de Deus, o plano e a disposição de Deus de controlar toda a história, desembocando lá no reino milenar de Cristo. Aqui nós temos também um pano de fundo escatológico dentro desta plenitude dos tempos. E aí, esse controle de Deus, de forma que o universo está submetido ao senhorio do Senhor, de modo algum, aqui Paulo quer plantar ou estabelecer o universalismo. O que seria o universalismo? Essa doutrina, ela erroneamente e de forma herética até, ela ensina que o homem, ou todos os homens, eles no final da plenitude dos tempos, eles serão salvos. Veja que heresia. Inclusive, olha o absurdo, anjos caídos e o próprio Satanás. Esta doutrina, ela ensina que todos serão salvos porque todos estão debaixo, deste senhorio de Cristo, e tudo está no controle de Cristo. Eles também ensinam com base em João capítulo 1, versículo de número 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles entendem que tirar o pecado do mundo significa dizer que Jesus já removeu o pecado, que, portanto, as pessoas serão salvas independentemente de arrependimento. Vejam que este ensino é contrário às Escrituras, posto que sem arrependimento não há remissão de pecados. Nós precisamos exercer o arrependimento para que também alcancemos em Cristo Jesus o beneplácito da salvação.
Maravilha, pastor Epaminondas. Importante deixar claro que Jesus, ele conquistou esse direito à salvação para todo aquele que crê. E isso implica numa postura, e isso implica numa escolha. Isso não quer dizer que vai ser atribuído ao homem, pelos seus méritos, a salvação, que depende do homem a salvação, mas a escolha, ela está reservada para o homem, quem crê e for batizado. Tanto é que a Bíblia, ela fala que muitas pessoas fizeram outra escolha. No bloco passado, nós falamos aqui sobre o jovem rico, que teve uma outra escolha. Então, a salvação foi conquistada, é mérito de Cristo, é mérito do Calvário, não é mérito nosso, mas ao homem é dado se arrepender, porque o Espírito trabalha nele, promovendo a fé, convencendo do pecado, do juízo, enfim, trabalhando no seu coração. Cabe ao homem responder. Conforme a resposta do homem, a Bíblia também nos indica como será o final da sua vida, ou, digamos assim, a respeito da própria salvação. Mas, pastor Amarildo, aqui também Paulo ele fala sobre plenitude dos tempos. E nessa perspectiva, a gente tem os conceitos de cronos e kairos. Como é que o senhor pode nos explicar isso aí, pastor? Bem, a plenitude dos tempos indica o fim de uma época, de um período em que Cristo colocará cada coisa no seu lugar. E tudo quanto Deus planejou em Cristo alcançará completa realização. Virá esse tempo, sim. Nós já sabemos que todo poder e toda autoridade foram entregues ao Senhor Jesus Cristo, mas haverá um dia em que todas as coisas estarão submissas ao Cristo. Então, veja que essa plenitude dos tempos não é o cromos, que o cromos, na verdade, traz uma ideia de cronologia, mas é o kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Em Atos, no capítulo 1, nós vemos os discípulos preocupados com esse momento e perguntaram ao Senhor se nesse tempo restaurarás tu o reino a Israel. E o Senhor Jesus disse, não vos compete saber épocas ou anos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, deu orientação a eles para que aguardassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Mas a plenitude de tempo, pastor Marcos, diz respeito a isto. Em um momento em que tudo que Deus planejou alcançará a sua completa realização. Maravilha. E o nosso escritor, ele vai encaminhando nesse tópico 2, a respeito do louvor da sua glória. O pastor Epaminondas já falou um pouco sobre esse louvor e essas bênçãos que são destinadas não apenas aos judeus, não apenas à igreja, mas a todos, enfim, aqueles que creem na pessoa de Jesus. Jesus, então, quebra essa barreira e ele traz para toda a humanidade essa possibilidade de salvação nele. Pastor Epaminondas, e ele termina dizendo aqui, por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Ou seja, na verdade, o homem não é o centro, mas tudo isso é para o louvor da glória de Deus. A própria salvação do homem, ela enaltece, ela glorifica a graça do Senhor Jesus, não é isso? O apóstolo Paulo, neste salmo de Paulo, ele, nestes versículos que o pastor Marcos acabou de citar, ele ratifica exatamente o propósito destas bênçãos, que é a exaltação, a glorificação do nome do Senhor. Este é o propósito das bênçãos. Estas bênçãos que são sublimes, que são eternas, que são bênçãos superiores, que vêm de cima, elas têm um propósito. E o propósito pelo qual nós fomos abençoados é a glorificação do nome do Senhor. Essas bênçãos, elas devem refletir em nós um sentimento de gratidão e, por conseguinte, aquilo que o pastor Marcos já colocou, colocar na nossa vida Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a Trindade Santa, como centro da nossa vida. Esse é o propósito, é para o louvor da glória de Deus. Se as bênçãos espirituais,
elas têm como propósito a exaltação, a glorificação do nome de Deus, isso também diz respeito às bênçãos materiais. Deuteronômio, capítulo de número 28, por exemplo, ali nós temos a orientação de Deus aos filhos de Israel, afirmando que, inclusive, as bênçãos aqui, agora as materiais, elas nos alcançariam. Deste modo, eu fiquei pensando, o crente que já recebeu as bênçãos espirituais, que descansa no Senhor, sabendo que ele deve buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, ele não precisa correr atrás de bênçãos. As bênçãos, elas lhe alcançam, como as bênçãos superiores já o alcançou, as bênçãos inferiores, que são aqui da terra, também alcançarão. E com um propósito, pastor Marido, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. E Paulo encerra estes versículos exatamente como ele começou. Ele encerra glorificando a Deus, dizendo: bendito é o Pai, bendito seja Deus, e encerra da mesma forma. Maravilha. Bom, nós vamos adentrar aqui também já no tópico 3, aproveitando o nosso tempo, ainda nesse bloco, porque no tópico 3, a lição diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. E ele diz: o Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. E aqui nós vamos traçar um pouco sobre essa simbologia do Espírito Santo, como selo e como penhor. E dentro dessa perspectiva eu já quero indagar aqui os nossos pastores, fazendo uma pergunta interessante, pastor Amarildo. O apóstolo Paulo, ele usa muito a simbologia, e aqui ele fala sobre essa simbologia do Espírito Santo como um selo, né? O selo do Espírito Santo, nós temos esse Espírito Santo da promessa como selo. Como é que o senhor pode explicar para nós essa questão? Bem, Paulo usa realmente, como o senhor falou, alguma simbologia, e nós vemos essa questão do selo. Os irmãos podem acompanhar, por gentileza, é bom que vocês acompanhem, no primeiro tópico do terceiro, aliás, primeiro subtópico do terceiro tópico, que fala sobre o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Veja só que é bem diferente do batismo com o Espírito Santo. Então, o selo tem um significado de marcar alguma coisa, de publicar o direito de posse sobre o objeto selado. Tem também o significado de certificar e confirmar como verdadeiro alguma coisa. É interessante, pastor Marcos, que há uma passagem bíblica de uma jovem chamada Tamar, que ela foi salva por causa de um selo, um cordão e um cajado. Ela tinha um selo e tinha um penhor. A Bíblia diz que Tamar era casada com o filho de Judá, e esse veio a morrer. Em seguida, foi dado, então, seu irmão como marido, para que preservasse a descendência do defunto. Mas esse agiu também de modo errado, veio a morrer. Judá, então, pastor, fez uma promessa a Tamar que lhe daria o filho menor, que esperasse ele crescer, e ela se foi, passado algum tempo, Judá se esqueceu da promessa. Então, a Bíblia diz que Judá estava chegando em uma determinada região e Tamar soube. Vejam só, queridos, está em Gênesis capítulo 38. Ela se fingiu de prostituta e seduziu a Judá e perguntou para ele: o que me darás? Ele disse: te darei um cabrito. É quando ela entra: o que tu me darás como penhor, como garantia? A garantia de que essa dádiva chegará às minhas mãos. Judá, então, deu a ela o selo, o cordão e deu o cajado. Foi embora. Ele voltou com o cabrito, diz a Bíblia, para dar para ela, mas não a encontrou. Passado 3 meses, foi denunciado, então, a Judá que Tamar estava gestante. E, pela lei, ela deveria ser apedrejada, porque ela não era casada. Quando falaram para Judá, Judá foi, então, no local, para saber o que tinha acontecido, quem era, que tinha se relacionado com ela,
e quando já estavam todos a ponto de apedrejá-la, querendo apedrejá-la, ela então disse: o homem que me possuiu é o dono do selo, do cordão e do cajado. Então Judá, quando viu, percebeu que era dele, né, aqueles objetos, e disse: mais inocente é ela do que eu. Então ela foi salva por causa de um selo e por causa de um penhor. Então, queridos, nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, e entra então, pastor Marcos, a questão da eleição. Nós fomos eleitos não para viver de qualquer modo. Paulo diz, no capítulo 1, que nós somos eleitos para vivermos uma vida de santidade e irrepreensíveis diante do Senhor. Então, nós temos também que fazer boas obras. A Bíblia diz que nós somos chamados para boas obras. As obras não salvam, mas nós fomos chamados para as boas obras. Então, no momento que você aceitou Jesus Cristo, você então foi selado pelo Espírito Santo como propriedade de Deus. Então, naquele dia da nossa eterna redenção, as pessoas que serão arrebatadas são as pessoas que tiverem o selo, e como disse o pastor Epaminondas, ele não é exterior, ele está dentro de nós, o selo do Espírito Santo de Deus. Maravilha, bendito seja Deus. Pastor Epaminondas, o Espírito Santo ele tem essa função de nos purificar, de nos santificar, de falar o nosso coração a cada dia dentro dessa santificação progressiva que a Bíblia nos ensina. Ele tem esse papel fundamental. E, às vezes, a gente pode se questionar, é possível que alguém ter o Espírito Santo, ter esse selo, mas continuar na prática do pecado? Esta pergunta ela é pertinente e extremamente importante. E eu peço que você preste bem atenção, porque isto poderá, inclusive, ter reflexo numa mudança de vida para você. Eu diria o seguinte, que alguém que professa a fé em Cristo Jesus, ou pelo menos nominalmente ele assim se posiciona, no entanto, a sua conduta, a sua vida contraria, por exemplo, o caráter de Cristo ou o fruto do Espírito Santo. Esta pessoa, ela vive uma vida que reflete não aquela que Paulo está nos ensinando. E eu diria que, dificilmente, alguém que tem o selo do Espírito Santo viva uma vida contrária à palavra de Deus, ou jamais isso irá acontecer. Portanto, alguém que é selado pelo Espírito Santo, essa pessoa deve viver uma vida que reflita no seu exterior aquilo que ela traz consigo, que é o selo. O selo é o próprio Espírito Santo. Logo, uma vez que o Espírito Santo, o selo, ele é no interior e, portanto, invisível, o fruto do Espírito Santo ele deve ser manifesto na vida daquele que tem o selo. Se alguém tem o selo, o Espírito Santo, esta pessoa deve também manifestar o fruto do Espírito Santo. Se conhece o fruto? Pela árvore. Muito bem. Pastor Amarildo, me parece que existem na Bíblia também personagens que perderam essa bênção, né? Eles tiveram a oportunidade de ser cheios do Espírito, o Espírito Santo habitar neles, mas por conta exatamente dessa vida, dessa conduta de ódio no coração, de inveja, de um comportamento contrário àquele que seria exigido para um representante de Deus, essa pessoa perde a presença do Espírito Santo na sua vida? Com certeza. E nós estávamos conversando aqui sobre Saul, o primeiro rei ungido sobre Israel. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. E ele foi transformado em um outro homem, um homem capacitado por Deus. Um homem que antes estava se escondendo atrás das bagagens. Inclusive, tem um livro do pastor Salles, que é bom que os nossos irmãos comprem, escondido atrás da bagagem, né? O homem que estava outrora escondido atrás da bagagem, agora cheio do Espírito Santo,
Ele se tornou um homem ousado para guerrear as guerras do Senhor. Mas, como já foi falado aqui, os homens deixam de buscar a Deus, deixam de glorificar a Deus e passam então a gloriar-se a si mesmo, trazer a glória para si. Saul então começou a buscar a própria glória. A Bíblia diz então que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Agora, interessante, pastor, é que ao mesmo tempo em que o Espírito de Deus estava se retirando de Saul, o profeta Samuel estava ungindo um novo rei, que era Davi, um jovem, um homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia diz o seguinte: o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Estava saindo de um e agora estava habitando na vida de um outro para um propósito de Deus. Assim também a nossa vida, querido. A graça, tenho falado isso muito com o pastor Epaminondas, que a graça não nos dá o direito de ficar brincando, de pecar. A graça, ela é exigente. Alguém disse que a lei é mais exigente que a graça. Eu discordo. A graça, ela é mais exigente do que a lei. Porque antes Jesus disse, a lei dizia, não adulterarás. A graça vem e diz, se você olhar para uma mulher, apenas olhar, com a intenção impura, no coração já adulterou. Então, tenhamos cuidado, queridos, vamos abraçar esta graça bendita que nos foi revelada através de Jesus Cristo. Maravilha. Meus amigos, irmãos, nós vamos para o terceiro e último bloco e vamos depois estar falando sobre o penhor, essa garantia também expressa do Espírito Santo de Deus. Fique conosco, próximo bloco, eu aguardo você.